Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal do Ministério Justiça e Poder. Um ministério criado por Deus para que o ensino cristão chegue à Igreja do Senhor em vários lugares e até os confins da terra. Nós fazemos isso através de cursos gratuitos que levamos na sua igreja, através das redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter, temos uma página no Facebook, temos um site na internet, através desse canal aqui no YouTube, no compromisso de que o ensino cristão chegue cada vez a mais pessoas. Vamos à pergunta de hoje. A pergunta de hoje é da Eunice Maria. Em minha humilde opinião, a única maneira de saber se realmente não houve tergiversação dos textos originais é recorrer a eles através do idioma original que foi escrito, falando do Velho Testamento, já que o Novo não tem evidência histórica. Bom, vamos ver duas questões que você colocou aqui. Uma correta e a outra incorreta. A correta é que realmente nós temos que verificar os textos originais para ver se não houve nenhuma adulteração. Como que a gente faz isso, né? Nós não temos os originais, mas os primeiros foram escritos, nós não temos. Nós temos cópias que são consideradas fiéis aos originais. Temos diversas dessas cópias, manuscritos, tanto hebraicos, para se falar do Antigo Testamento, como manuscrito grego, no Novo Testamento. Então, essa é uma questão importante. Normalmente, o que eu faço? Eu uso a leitura comparada. Então, atualmente, por exemplo, estou estudando o livro de Esther. Então, eu vou ler no livro de Esther em diversas traduções. Onde houver uma divergência, porque onde não há divergência nenhuma, se eu uso 22 traduções da Bíblia, não tem divergência nenhuma, é muito claro que aquilo está conforme o original. Onde há alguma divergência, eu dou uma consultada, eu faço uma exegese do texto, vou nos originais, no hebraico, aramaico, grego, e vou verificar qual daquelas traduções está deduzindo da forma correta aquilo que está lá. Então, essa colocação sua é importante realmente. Nós precisamos fazer isso. Buscar cada vez mais aprender a consultar os originais para verificar se aquilo está ou não conforme o que está na tradução. Porque as traduções, eu posso dizer, até porque eu uso há muito tempo, a maior parte das traduções brasileiras são muito boas, mas vão ter pontos em que elas vão errar. Até porque eu já até falei sobre traduções da Bíblia aqui no canal, em um outro vídeo, e é importante nós entendermos o seguinte, que houveram diversos processos. O primeiro, porque o autor inspirado estava traduzindo a linguagem de Deus para uma linguagem escrita humana. Então ele já estava fazendo aí uma passagem. Depois essa tradução é passada por diversos idiomas, né? Existem idiomas que nem existia a língua escrita. Precisou ser criada a língua escrita para se traduzir a Bíblia naquele idioma. Algum dialeto. Então, é um processo. Neste processo pode haver algum erro? Pode, né? Eu posso dizer, por exemplo, que Paulo estava inspirado por Deus a escrever 1 Coríntios, mas João Ferreira de Almeida não estava inspirado por Deus a traduzir 1 Coríntios para o português. Então pode haver problemas sim, mas são poucos, são periféricos, e é possível se verificar esses problemas fazendo isso que eu disse. Faz uma leitura comparada com diversas traduções, onde houver divergência, você vai no original para saber como que está lá no original, no grego, no hebraico ou no aramaico. A segunda colocação sua é que foi errônea. Demonstra, claro, que alguém que crê no judaísmo, mas não crê no cristianismo. Porque o Novo Testamento tem tantas ou mais evidências históricas do que o Antigo Testamento.
O Novo Testamento passou por um processo, assim como o Antigo Testamento passou, através dos rabinos judeus. O Novo Testamento passou por um processo de filtragem até chegar nesses 27 livros. Foi uma coisa do nada, né? Na verdade, houve uma sequência de fatos. Não dá para eu dar uma aula de bibliologia aqui, né? É um curso que leva algumas aulas em que eu ensino essas coisas, a formação do cânon. Se você quiser que esse curso seja levado aí na sua igreja, é só entrar em contato conosco, nós levamos ele aí na sua igreja. Mas nós vamos ver o seguinte: no ano 367, o bispo Atanásio, numa das suas cartas pascais, definem uma lista dos 27 livros, igual nós conhecemos hoje. E depois, já no final do século IV, o Concílio de Cartago confirma esses livros, essa lista, esse cânon. Baseado em quê? Em um monte de critérios para chegar nisso, né? Eu vou trabalhar com 4 deles que foram fundamentais. Primeiro, apostolicidade. Esse livro precisava ter sido escrito por um apóstolo ou ter um endosso apostólico, que eles chamam de homem apostólico, que é o caso de Lucas. Pode ser o caso de Judas e Marcos, mas possivelmente só de Lucas. Só Lucas não era apóstolo. Mas teve um endosso apostólico. Lucas teve um endosso de Paulo, que era apóstolo. E ao escrever para Timóteo, Paulo cita Lucas como escritor. Então, ou ter sido escrito por um apóstolo, ou ter um endosso apostólico. Antiguidade. Só foram aceitos entre os 27 livros que foram escritos enquanto os apóstolos que viveram com Jesus ainda estavam vivos. Ou seja, livros que foram escritos no primeiro século. Tinha um livro, por exemplo, O Pastor de Hermas, que era muito aceito pela igreja, mas ficou fora do cânon, porque não era um livro escrito no primeiro século. Então tinha que ter antiguidade. Ortodoxia. O texto tinha que ter a expressão da verdade, daquilo que se conhece como verdade. Ou seja, um texto que foi verificado por grandes homens de Deus e verificado que aquilo era uma palavra de Deus, era uma palavra inspirada. Havia uma verdade expressa ali. E uma aceitação pela igreja. Então são livros que, quando chegaram no século IV, já eram aceitos universalmente por aquelas igrejas, por todas as igrejas cristãs espalhadas ali. Então havia uma aceitação da igreja. Então, existe uma evidência histórica, sim, do Novo Testamento, como existe do Antigo. Com um detalhe, os 27 do livro do Novo são aceitos mais universalmente pelas igrejas cristãs do que os do Antigo, por exemplo. Por exemplo, as igrejas protestantes aceitam o mesmo cânon do Antigo Testamento que os judeus aceitam. A Igreja Católica tem uns a mais. E se você for olhar entre os ortodoxos, às vezes acrescenta um, retira um. E os 27 do Novo são aceitos universalmente todas essas igrejas, com exceção das Testemunhas de Jeová, que tem uma tradução diferente, a tradução do Novo Mundo, que altera esses manuscritos originais. Mas fora isso, esses 27 livros têm uma aceitação geral pelas igrejas. Então, isso é uma evidência histórica. Que é uma outra evidência histórica. Se você pegar os escritos dos primeiros pais da igreja, em que eles citam os livros do Novo Testamento, os primeiros pais da igreja, já a partir daí do final do primeiro século, do início do segundo século, 90% do que está no Novo Testamento dá para ser reconstituído a partir dos escritos dos pais da igreja. Vocês perceberam isso?
90% de tudo aquilo que está no Novo Testamento está citado pelos primeiros pais da igreja. Quer uma evidência histórica maior que essa? Ou seja, o Novo Testamento tem sim uma grande evidência histórica. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like, se inscreve no nosso canal caso não seja inscrito. Ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Compartilhe esse vídeo para que ele chegue, o ensino cristão chegue a muito mais pessoas. E se você tem uma dúvida, como a Eunice teve, envie-nos a sua dúvida através do e-mail que aparece aí na sua tela, através dos comentários do vídeo, através do nosso WhatsApp 31 99909 4408, através das redes sociais que apareceram lá no início. Nós estaremos respondendo aqui. É nosso compromisso. Se você é como eu, que gosta de um livro teológico e gosta também de um romance, esse livro, Os Dois Homens de Cafarnaum, soma as duas coisas. É um livro teológico, um livro que ensina o Evangelho de Cristo, mas é um romance, uma ficção bíblica, com histórias de ficção que foram escritas baseadas em personagens que aparecem no Novo Testamento, histórias que muitas vezes não estão no Novo Testamento, mas poderiam estar, que tem total coerência com o Novo Testamento. E é um livro que vai te entreter, te edificar. Se você quer adquirir esse livro, entre em contato conosco através de todas as nossas redes sociais que já foram apresentadas aqui, através dos comentários do vídeo. Nós faremos esse livro chegar até você. É nosso compromisso. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.